Olá, olá, boa noite, pessoal. Vamos adentrando, que hoje nós temos um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre 6 principais desafios que enfrentamos numa sala de vacina. Oi, Carol, e aí, tudo bem? E aí, como que você tá, minha amiga? Quanto tempo eu não te vejo? Vamos falar sobre 6 principais desafios que enfrentamos dentro da sala de vacina. Me conte aí se vocês têm algum desafio, o que vocês enfrentam na sala de vacina, porque nós sabemos que todos os dias nós temos desafios ali, e principalmente hoje em dia que está tendo tanta resistência. Que bom, minha amiga, que bom que você está bem. A família, o bebê, né? Temos novidades, sim, os bebês logo, logo chegando. Como é que tá a gravidez? Ou já ganhou, já como tem tempo que eu não te vejo. Talvez você já até ganhou, neném. Gente, vamos começar essa live, tá? Hoje eu quero mostrar para vocês que mesmo você tendo dificuldade, mesmo enfrentando desafios no dia a dia dentro da sala de vacina, mesmo com tantas, às vezes, é, obstáculos que nós passamos dentro da sala de vacina, né? Mesmo com tanta dificuldade, às vezes até sem apoio das pessoas para a gente trabalhar de uma forma mais eficaz dentro de uma sala de vacina, mesmo assim, tem como sim a gente ter segurança no esquema vacinal, tem como sim a gente é, enfrentar esses desafios com mais facilidade, com mais segurança. Seja bem-vinda, Denilde, Neia, seja bem-vinda, minha amiga, aqui nessa live. Vamos falar um pouco sobre a sala de vacina, vamos falar um pouco sobre os desafios que enfrentamos. Como eu estava falando, que mesmo que às vezes tem tanto desafio, tanta coisa que acontece, nós precisamos ter o conhecimento necessário para que nós possamos saber enfrentar esses desafios. Porque quando nós temos conhecimento, quando nós temos segurança, quando nós sabemos o que nós estamos lidando, com o que nós estamos lidando, nós sabemos enfrentar os desafios com muito mais facilidade, com menos tanta ansiedade, né? Porque às vezes quando a gente não conhece, quando a gente não sabe muito bem manejar tudo aquilo que está em nossas mãos, a ansiedade toma conta, a preocupação toma muito mais conta, numa proporção muito maior do que deveria se tomar, né? Então, nós precisamos ter segurança naquilo que estamos fazendo, independente onde nós trabalhamos, independente se é na sala de vacina ou ali no consultório, né? Que nós temos aqui a Carol, nós temos outros enfermeiros de plantão, nem que seja ali no consultório, nós precisamos sim adquirir, nos atualizar com o conhecimento para que nós possamos evoluir cada dia mais, para que nós possamos crescer, nos desenvolver e não sofrer tanto os desafios do dia a dia, né? Não nos abater com esses desafios que aparecem. Então, o primeiro desafio que eu quero falar aqui com vocês, que a gente muitas vezes ali dentro da sala de vacina, ou às vezes quando a gente lidar com um paciente que a gente enfrenta muito, é a memorização dos aprazamentos. Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade em saber quando que eu vou aprazar a próxima vacina. Às vezes o paciente chega ali, a vacinadora fez, às vezes você está como auxiliar, ou às vezes você está ali e você mesmo está vacinando, mas você tem uma dificuldade, ai meu Deus, para quando que eu vou aprazar essa vacina? Às vezes a criança chegou ali com a vacina toda atrasada do cartão, você já tem que decidir qual vacina você vai fazer e mesmo assim você ainda tem que aprazar novas vacinas e às vezes você não sabe, meu Deus, será que está na idade de aprazar? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Quando a criança toma as 3 doses da VIP,
certo? Às vezes ela tomou as 3 doses da VIP atrasado. O esquema normal da vacina VIP é o quê? É uma dose aos 2 meses, depois aos 4 meses, depois aos 6 meses. Depois, né, ela vai tomar um reforço da VOP aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos de idade. Só que, se ela atrasar esse esquema primário, que é 2 meses, 4 meses e 6 meses, se ela atrasar, vamos supor que ela veio com 1 ano e ela não tomou esse esquema primário ainda da VIP. Deixa eu mostrar aqui para vocês no caderninho. Esse azulzinho aqui é o esquema primário. Se ela veio com 1 ano e não tomou esse esquema primário ainda, eu preciso fazer ele para que eu possa fazer o reforço da VOP, tá? E uma coisa, o aprazamento entre a VIP, a última dose da VIP, para a primeira dose da VOP, do primeiro reforço, eu preciso dar um intervalo de 6 meses. Muitas pessoas não se atentam a isso, mas precisa ter esse intervalo de 6 meses. Sabe por quê? Porque o nosso organismo ele precisa criar uma memória imunológica para que ele tenha uma imunidade mais eficaz. Então, para que ele crie essa memória imunológica, eu preciso desses 6 meses. Se eu fizer a VOP, o reforço antes desses 6 meses, fica como uma vacina inválida. Por quê? Porque ele não estava com a memória imunológica, ele não foi ativada a memória imunológica por causa do reforço. Vocês estão conseguindo entender? Então, o aprazamento, se a criança veio atrasada, com mais de 1 ano, fez a VIP, a última dose, precisa aprazar no mínimo 6 meses. Isso é quando existe atrasos vacinais. Agora, se a criança veio na idade certinha, então nós já temos uma noção do aprazamento. Então, o nosso desafio maior é memorizar esses aprazamentos. E eu sei que é difícil, eu sei que não é de um dia para a noite, mas existe uma forma, sim, de você memorizar com mais facilidade tudo isso, e você ter uma segurança maior no que você está fazendo, porque isso faz total diferença. Você está vendo que se você fizer uma vacina numa época errada, você está colocando em questão a imunidade daquele paciente, que pode ser que não vai funcionar aquela imunidade. Então, aquela imunização que você fez. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma certa, nós precisamos trabalhar de uma forma correta e de uma forma segura, tá? Sabendo lidar com os desafios do dia a dia. Não é vergonhoso você perguntar para alguém. Se você tem dúvida, não é feio você pesquisar. Não, você tem dúvida, pesquisa se você tem dúvida. Mas também não é feio também você não buscar o aprendizado, não buscar atualização, não buscar evoluir, tá? É feio também você ficar na mesmice e toda vez você ter que ficar dependendo de outras pessoas. Então, você precisa sim buscar o seu conhecimento, você precisa sim buscar a sua segurança para que você tenha, para que você possa garantir essa imunização de uma forma mais eficaz, tá? Para que você possa conhecer todas as vacinas, conhecer todos os aprazamentos, para que você possa conhecer as reações adversas, tudo que precisa saber ali naquele momento da imunização, naquele momento que às vezes você vai até fazer uma prova de concurso, vamos supor, cai muito sobre essa questão do aprazamento, cai muito sobre a questão de vacinas em atraso. Para isso você tem que ter segurança, porque se você não tiver segurança, você não vai aprender, você não vai saber, porque decorar não funciona, gente. Não é decorando que se aprende, não é assim que eu quero ensinar vocês. Eu quero que vocês tenham segurança com a imunização. Esse é o meu maior intuito. Eu quero ajudar vocês a terem resultado na sala de vacina, terem resultado no seu consultório com o seu paciente, que às vezes você não trabalha em sala de vacina, mas você trabalha no consultório de enfermagem, você precisa orientar suas gestantes, você precisa orientar as crianças, você precisa estar nessa questão
orientação. Então, o meu intuito é ajudar vocês. Por quê? Porque eu ajudando vocês, vocês vão ajudar muito mais pessoas. E assim eu estou contribuindo com uma imunização maior no nosso país. Então, eu sei que às vezes, com o meu conhecimento, eu estou conseguindo atingir muito mais pessoas. Porque eu treinando vocês, eu estando com vocês junto comigo, nós conseguimos alcançar muito mais a imunização do Brasil. Esse é o meu intuito maior. Então, eu quero ajudar mesmo. Então, vamos para o segundo desafio. Gente, antes de me falar, eu quero para vocês que estão aqui online, fala para mim quais são os maiores desafios que você enfrenta. Ou se você ainda não trabalha em sala de vacina, eu quero te conhecer. Fala aí para mim. Você trabalha em sala de vacina? Você não trabalha? Você só estuda? Me conta, qual que é a sua maior dificuldade em relação à sala de vacina? Você não conhece nada? Você conhece muita coisa? Eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês interajam aqui comigo. Eu quero que vocês me façam perguntas, eu quero estar respondendo as perguntas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vamos estar interagindo, eu quero conhecer melhor vocês. Rosineia, seja bem-vinda. Cleo, seja bem-vinda. Lana, espero que vocês estejam gostando dessas lives, estejam aprendendo bastante, tá? Então vamos lá, gente, para o segundo desafio que nós enfrentamos muito dentro de uma sala de vacina é a escolha do imunizante correto para cada idade, tá? Esse desafio, geralmente, quem enfrenta muito, realmente são aquelas pessoas que estão adentrando uma sala de vacina agora, estão começando a aprender agora, têm uma dificuldade sobre a questão das idades. Será que eu posso fazer nessa idade? Será que eu posso fazer essa vacina até que idade? Né? Eu tinha uma dúvida muito grande sobre a penta e a DTP. Às vezes eu achava que a penta podia fazer só até 5 anos. Depois eu fui estudar, fui aprender. Foi quando eu aprendi a ter mais segurança. Então eu descobri que a pentavalente pode ser realizada até 7 anos de idade. Quando eu falo até 7 anos de idade, quer dizer que é 6 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então, a pentavalente é uma vacina que no calendário normal deve ser feita aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. Mas vamos supor que a criança atrasou, não tomou essas vacinas. Até que idade eu posso fazer essa vacina? Então, eu posso fazer até 6 anos, 11 meses, 29 dias. Por quê? Porque depois dos 7 anos, ela perde. Se ela não tomou, ela perde a dose da penta, ela perde a dose da DTP, que a DTP é o quê? É o reforço da pentavalente. Aí ela vai tomar o quê? Depois dos 7 anos, se ela não for imunizada com o esquema primário, ela precisa fazer a DT, que já é a vacina contra difteria e tétano no adulto, tá? Então já seria a vacina de adulto. E a penta não, a penta e a DTP, a pentavalente é 5 vacinas em uma só. Difteria, tétano, coqueluche, é contra o Haemophilus influenzae tipo B e contra a hepatite B. Então é 5 em uma só. Ela vai tomar essas 5 e depois é a mesma coisa do VIP e da VOP, que o reforço é com a DTP. A criança só pode tomar a DTP se ela tiver o esquema primário da penta, porque a DTP é um reforço, tá? E você pode fazer reforço sem o esquema primário, sem as primeiras doses, aí não é reforço, não existe reforço desse jeito. Então, o reforço você precisa dar o espaço de, no mínimo, 6 meses da última dose da penta para primeiro reforço da DTP. Então, são esquemas que tudo eu ensino no meu curso Vacina Segura, tudo minhas alunas estão aprendendo, aquelas que adquiriram o curso, aquelas que já estão estudando, já estão colocando em prática, tudo eu ensino lá e eu quero trazer cada dia mais resultado para elas, para que elas tenham cada dia mais segurança.
e isso eu quero ajudar vocês também nessa questão, tá? Vocês sabiam sobre essa questão do reforço da DTP e da Penta? Vocês conhecem essas vacinas? Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem o calendário vacinal? Então, esse é o meu intuito. Eu quero que vocês conheçam literalmente, eu quero que vocês aprendam literalmente e tenham total segurança no esquema vacinal. Conta aí para mim, meninas, vocês estão muito caladinhas. Conta aí para mim onde vocês trabalham, tá? Ou onde vocês estudam? Qual que é a expectativa de vocês? Me conta, gente. Vamos lá. Interagem mais. Vamos pro terceiro, tá? Gente, às vezes eu sou meia afobada mesmo, né? Às vezes eu falo demais, muito rápido. Se eu estiver falando rápido demais, vocês brigam comigo. Fala assim, Kiko, vai mais devagar aí, que eu tô tentando entender aqui ainda. Isso, fala assim comigo, porque assim eu vou indo mais lento, eu vou indo mais devagar, se às vezes vocês tiverem com alguma dificuldade de entender aí o que eu tô falando, tá bom? Gente, o terceiro desafio que muitas vezes enfrentamos quando entramos numa sala de vacina, quando começamos a trabalhar numa sala de vacina, é o quê? Insegurança na administração. Isso acontece demais. Eu lembro quando eu entrei na sala de vacina, gente, eu tinha muita insegurança sobre as vacinas, mesmo sendo intramuscular. Tem gente chegando aqui do lado, querendo fazer bagunça aqui. Olha aqui, fala oi com a tia, fala. Oi, vai lá com o tio, tá comendo sorvete. Gente, vamos continuar, né? Então, gente, a insegurança na administração. Eu lembro quando eu entrei na sala de vacina, eu tinha muita insegurança, sim, na questão da administração das vacinas, intramuscular, subcutânea, intradérmica. Por mais que eu já sabia fazer medicações, por mais que eu já tinha prática, mas você entra num lugar totalmente diferente, você entra com produtos totalmente diferentes, porque vacina é totalmente diferente de medicação, tá? Então a gente acaba tendo um receio muito grande, um medo toma conta. Conta aí para mim, vocês, se vocês sentem medo. Então, o medo tomava conta de mim, essa insegurança tomava conta de mim. E eu custei, né, conseguir ter essa segurança, até que eu fui buscando conhecimento, até que eu fui aprendendo e eu consegui sim ter uma confiança maior, eu consegui sim ter uma segurança, tá? Hoje eu faço, administro as vacinas com muito mais maestria, com muito mais facilidade, sem medo, sem receio, né? Por quê? Porque eu adquiri essa segurança, eu busquei o conhecimento, eu busquei o aprendizado. Então, esse é um desafio que acontece muito, principalmente lá no início, principalmente nas pessoas que estão começando. E até, gente, às vezes da pessoa que já tem 20 anos de sala de vacina, 10 anos, muitas vezes tem essa insegurança na questão da administração. Acontece, isso não quer dizer que é pecado você ter insegurança. A insegurança, às vezes, ter um pouco de insegurança, às vezes é até bom, tá? Por quê? Porque aí você começa a buscar mais o conhecimento, a ter certeza mais das coisas. Então, o medo, às vezes, evita da gente fazer coisa errada, tá? Mas você não pode ter esse medo, essa insegurança como algo normal na sua vida. Você tem que buscar melhorar essa questão, tá? Outra coisa, gente, vai lá com o Davi, meu amor. Outra coisa, o quarto desafio que a gente sofre muito na sala de vacina é a determinação da dose certa. Então, muitas pessoas têm muito medo de saber quais que é as doses certas de ser aplicada a vacina. E uma coisa, quando você aprende, quando você desenvolve o seu conhecimento, você passa a ver que a maioria das vacinas, as doses são a maioria a mesma. As maioria das vacinas, a dose é 0,5 ml.
Mas existem muitas situações que a pessoa fica, ai meu Deus, será que eu tô aspirando a seringa do jeito certo? Será que eu tô diluindo do jeito certo? Porque tudo isso pode comprometer sim o imunizante, pode comprometer na questão de uma reação adversa. Então, tudo isso pode acabar comprometendo a imunização do indivíduo. Então, essa insegurança em você fazer uma dose certa, é normal a gente sentir essa segurança. Mas é através do aprendizado, através do conhecimento, através do buscar. Por quê? Porque você quer sim evoluir, você quer saber, você quer conhecer todas as vacinas, você quer conhecer o aprazamento, você quer conhecer as doses, você quer conhecer as vias de administração. Muitas vezes nós temos medo na questão das vias de administração, se está fazendo do jeito certo. E quando vem uma reação adversa, a gente fica, meu Deus, será que é porque eu fiz errado a vacina? Será que essa reação adversa foi porque eu fiz a temperatura da vacina errada? Tá? Muitas vezes, gente, reação adversa pode acontecer da vacina. Lá na bula mesmo, você vai ver que existe várias reações adversas, são raros, mas existe. Mas também existe a questão de reações adversas por uma administração errada, às vezes, da dose, por uma administração errada do local. Então, esse tipo de reação adversa tem como a gente evitar, tá? Por erro nosso, por erro do profissional, tem como a gente evitar. E como que a gente evita essas reações? Como que a gente evita? Eu posso evitar. Eu posso evitar estudando, conhecendo que eu posso estar atrapalhando na imunização daquele paciente. Então, eu posso estar conhecendo, buscando conhecimento para que esse paciente não sofra na minha mão, entendeu? Para que eu não seja esse veículo de erro em cima da vida de uma pessoa. Então, tudo isso é através do estudo. E eu quero ajudar vocês com a questão desses estudos, com a questão das vacinas, com as questões dos aprazamentos, do calendário. Você precisa saber todo o calendário. E é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Se você está gostando, já compartilha essa live, manda essa live para os seus amigos, manda essa live para sua amiga, para que ela possa conhecer mais sobre as vacinas, para que elas possam aprender mais, tá? Desenvolver o conhecimento delas também, tá? Aprender o calendário vacinal. Eu sei que muita gente fala assim, ai, mas é tão complicado, tá tão difícil, parece que você tá falando grego comigo aqui, que eu não tô entendendo nada. Mas, gente, a partir do momento que você pegar mesmo e buscar mesmo conhecimento, fala assim, agora eu me desafio a aprender isso aqui, eu me desafio a estar na frente, a conhecer mesmo todas as vacinas, porque eu quero essa evolução, eu quero trabalhar numa sala de vacina, eu quero crescer, eu quero saber orientar os meus pacientes da melhor maneira possível, eu quero contribuir com a cobertura vacinal do meu município, eu quero contribuir com o crescimento do meu município, eu quero contribuir com a saúde das crianças do meu município, porque eu sei que eu posso ser um veículo de bênção na vida das pessoas através do meu trabalho, através do meu conhecimento. E eu sei que vocês podem fazer isso, vocês são capazes, meninas, vocês são capazes de aprender, vocês são capazes de desenvolver, de adquirir uma segurança, de ser referência na área de imunização da sua cidade, da sua região. Basta você querer, basta você se desenvolver, você pôr na sua cabeça, porque quando a gente quer, a gente consegue, a gente corre atrás, a gente se desenvolve. Mas para isso, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que acreditar na sua capacidade de aprendizado. Muitas vezes nós falamos assim, não, eu sou burra, eu não sei de nada. É burra porque quando a gente fica falando que a gente é burra, a gente começa a acreditar. Então, para com isso. Ninguém é burro, todo mundo é inteligente. Todo mundo é criado à imagem e semelhança de Deus, o Deus Altíssimo. Eu não sei do que você acredita. Eu acredito em um Deus. E eu sei que nós somos criados à imagem e semelhança dele.
Nós somos os únicos seres que Deus deu inteligência. E Ele deu essa inteligência para a gente exercer ela todos os dias. E nós podemos exercer ela através do nosso serviço, crescer através do nosso serviço, através daquilo que nós estamos estudando para fazer. Então, se você não acredita nisso, quem vai acreditar nisso por você? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar na sua capacidade. E eu acredito que você é capaz de aprender, você é capaz de desenvolver, você é capaz de se tornar uma referência na área que você quiser se tornar uma referência. E a imunização é uma área que nós precisamos urgentemente de pessoas capacitadas, de pessoas atualizadas, de pessoas que saibam trabalhar na imunização. Estamos numa falta tremenda de profissionais na área de imunização, falta de recursos humanos. Isso é muito ruim, porque as doenças podem voltar por falta de profissional que não quer trabalhar na imunização, né? Que acha que não é capaz de aprender. E pelo contrário, todos somos. Então vamos lá. Quarto desafio que enfrentamos muito na sala de vacina é o manejo de vacinas atrasadas, tá? Então, a gente ter que lidar com pacientes com vacinas atrasadas é difícil. É difícil a gente conseguir, às vezes, até conversar com os pacientes, chegar até eles. Tem muitos pacientes que têm muita resistência que muitas vezes nós não conseguimos nem chegar até perto do paciente para conseguir fazer essa imunização. Então, nós precisamos estar nos atualizando, nós precisamos usar estratégias para conseguir chegar até esse paciente, até porque a imunização, as vacinas, é um direito de todos, tá? E a partir do momento que o pai e a mãe tiram, às vezes, o direito do filho de ser imunizado, ele está colocando a vida daquela criança em risco, está colocando a vida daquela criança à mercê dos vírus. E, infelizmente, os vírus, eles não poupam, tá, gente? Os vírus, eles não são bonzinhos, as bactérias não são boazinhas. Ele não vai falar assim, aquele ali não vacinou, não vou chegar perto. Não, o vírus, pelo contrário, o vírus acaba com a vida das pessoas, as bactérias, ainda mais essas que são altamente transmissíveis. As vacinas, elas combatem aqueles vírus, aquelas bactérias que são altamente transmissíveis, que são aquelas bactérias e vírus que são fatais, tá? E muitas vezes a população não entende isso. Às vezes nem os profissionais de saúde sabem. Então nós temos que saber orientar a população, o papai, a mamãe que chega lá na sala de vacina com aquelas vacinas todas atrasadas. E quando está com a vacina atrasada, nós precisamos fazer o máximo de vacina que podemos ali para aproveitar aquele momento. E muitas vezes eles não entendem, acham que nós estamos sendo ruins, mas nós não estamos sendo ruins, nós estamos apenas garantindo a imunidade do próprio filho dele, tá? Então, são coisas que nós precisamos estar orientando, aprendendo, para que possamos saber como conversar com esses pais, como conversar com essas pessoas, tá? E, gente, vamos lá para o sexto desafio que nós enfrentamos muito na sala de vacina. Me conta aí vocês, se vocês já enfrentaram algum desafio parecido com esses que eu estou falando com vocês, se vocês enfrentam muitas pessoas resistentes na sua sala de vacina, que não quer vacinar de jeito maneira, que acaba brigando com você. Acontece muito, tá, gente? Às vezes a gente acha que não, mas infelizmente está sendo uma realidade muito presente, né, na imunização. Boa noite, Cleo. Fico feliz de você estar aqui, tá gostando do conteúdo, tá podendo te ajudar esse conteúdo, fala para mim. Então, gente, tá sendo cada dia mais difícil a gente lidar com essa resistência. Eu acredito que essa resistência, principalmente a vacina do Covid, é algo passageiro. Daqui uns dias a população começa a se acostumar mais, começa a adequar mais, até porque
que na história da vacina você vai ver que sempre houve essas resistências, sempre houve pessoas que não acreditam na vacina, que não acreditam na evolução, né, e não acreditam que a vacina funciona. Que bom que você está gostando, fico feliz. Então, tá tendo muita resistência. Infelizmente, nós temos que aprender a lidar com isso. E você só vai aprender a lidar com isso quando você tiver segurança no que você está falando. Porque como que você vai convencer alguém que às vezes você nem sabe do que você está convencendo? Você nem sabe o que você está lidando. Às vezes você quer falar, convencer alguém de fazer a vacina do Covid, mas na primeira pergunta que a pessoa te faz, você já fica titubeando e você já não sabe o que responder. Fica uma situação chata, né? Por isso que a gente precisa estar sempre aprendendo e evoluindo. A Cléo perguntou se a vacina do Covid pode ser aplicada com qualquer outra vacina. Pode sim. Essa, principalmente a Spikevax, a Pfizer também. Ela só é contraindicada de fazer com a vacina da dengue, tá? Só com a vacina da dengue, mas com as outras vacinas todas, pode fazer a vacina do Covid sim, não tem problema, tá bom? Esse daí muitas pessoas têm dúvida, até porque às vezes pode acontecer da criança vir, que nem agora na rotina, a criança toma com 6 meses, 7 meses. Se for a Pfizer Baby, toma aos 9 meses. Então pode tomar junto com a da febre amarela, não tem problema, porque a febre amarela é uma das mais chatas que tem sobre a questão assim de poder tomar com outra vacina, né? Tem mais precauções, mas com a do Covid, ela pode ser feita normalmente. A Covid pode tomar com qualquer outra vacina. Lembrando que vacina pode tomar tudo no mesmo dia, né? O que você puder fazer, mas não na mesma seringa, tá? Por favor, não pode diluir uma vacina com outra, não. São locais separados, tá? É porque às vezes a gente fala assim, tomar junto com outra vacina. Pode ser que tem gente que entende que a gente pode diluir uma vacina na outra e fazer tudo na mesma seringa. Nunca, tá, gente? Na mesma seringa não pode fazer. Tem que fazer em seringa separada. No caso, se vai fazer 2 vacinas no mesmo dia, são 2 agulhadas em locais diferentes, respeitando um espaço de pelo menos 2,5 centímetros de uma vacina para outra, tá? Então vamos lá para o 6º desafio, que é o quê? Que eu mais falo com vocês, é manter-se atualizado, tá? A vacina sempre tem muitas atualizações. Estamos todo dia nos atualizando com as vacinas. Todo dia, geralmente, não, Cláudia, se preocupa não. Erro de digitação, às vezes o nosso próprio teclado acontece isso. Mas assim, gente, a atualização, quase todo mês o Ministério da Saúde emite uma nota técnica, está sempre atualizando, sempre mostrando atualizações que acontecem no meio da imunização, no meio das vacinas. E se a gente não tiver atualizado, se a gente não tiver atento, com a anteninha ligada, às vezes a gente deixa de imunizar por falta de atualização, tá, gente? Então, às vezes são coisas poucas, tá? Que nem tríplice viral mesmo, de vez em quando eles emitem uma atualização para fazer a dose 0 da tríplice viral. E às vezes a gente não se atenta com isso e acaba não tá sendo feito. Aí não bate a cobertura, você não tá com a cobertura em dia. Por quê? Porque você não se atentou com aquela atualização. Então, gente, todo dia tem que estar ali pesquisando, tem que estar olhando as notas técnicas, principalmente quem é da coordenação, principalmente o enfermeiro que está mais à frente, mais perto, né, sobre tudo isso. Então, tem que estar passando para a sua equipe essas atualizações. E nós mesmos que fazemos parte da sala de vacina, nós temos que saber sim olhar aquelas notas técnicas, saber interpretar, saber dizer o que o Ministério da Saúde está querendo dizer com aquilo. Que nem agora nós temos uma atualização muito recente que é a respeito da DTPA, que os casos da coqueluche têm aumentado aí na Europa, aqui perto na Bolívia. E o Ministério da Saúde já emitiu uma nota técnica, se eu não me engano, é 70,
24, uma coisa assim, o número da nota técnica, que é para fazer a DTPA nos trabalhadores da área da saúde que estão mais perto de crianças, né, que nem pediatria, obstetrícia, maternidade, doulas, todos esses profissionais que estão em contato direto com gestantes e crianças pequenas, precisa estar tomando um reforço de TTPA para conseguir alcançar uma cobertura contra a coqueluche, para que a coqueluche não chegue no Brasil, tá? Para acometer as nossas crianças, que principalmente crianças pequenininhas, que pode ser fatal essa doença. E também pessoas que trabalham em creches, que lidar com crianças menores de 4 anos de idade. Então, todo esse público precisa estar atento e fazer, sim, esse reforço da DTPA. Então, é uma atualização que nós não podemos perder tempo, nós precisamos vacinar esse povo, nós precisamos avisar a população essa oportunidade de vacinar, para que nós possamos manter a cobertura vacinal. Então, é um desafio, sim, a gente estar sempre atualizado, tá? É um desafio, sim, a gente estar sempre por dentro dessas atualizações, mas não é impossível, gente, não é. Nós precisamos manter a excelência. Se você quer ser referência naquilo que você faz, se você quer ter segurança naquilo que você está fazendo, se você quer ter o conhecimento, se você quer que as pessoas, que você seja reconhecido pelo seu trabalho, por aquilo que você está fazendo, você precisa sim buscar o conhecimento. Você precisa sim se aprimorar. Você precisa estar cada dia mais é, se atualizando sobre todas essas questões. Ah, Kiki, mas aquelas notas técnicas é muito difícil, eu não consigo entender mais nada do que eles estão falando ali. É prática, gente. Tudo é prática. Não tem como, tudo é treinável, tá? Não existe a pessoa que nasceu. Eu não nasci aprendendo vacina, não. Ninguém nasceu aprendendo vacina. Ninguém nasceu com cartãozinho de vacina ali. Ah, agora eu sei fazer tudo isso. Não, tudo é treinável, tudo é prática, tudo é esforço, tá? O que eu ensino, você ter segurança no esquema vacinal, eu ensino, tá? Lá no Vacina Segura, das pessoas que estão na minha comunidade, eu ensino, eu acompanho de perto, tá? É isso que eu faço. Por quê? Porque eu sei que é treinável, eu sei que é possível, eu sei que você pode, que você é capaz naquilo que você busca aprender. Essa capacidade ninguém pode tirar de você, porque isso vem de você, tá? E se você quer ter sucesso em uma área, se você quer crescer na sua área, se você quer se desenvolver e ser reconhecido, isso não depende de mais ninguém. Isso depende apenas de você querer, de você buscar, de você aprender tudo que você precisa aprender, tá? E buscar as pessoas certas para te ensinar, tá bom? E é isso que eu quero estar aqui com vocês. Como eu disse, que um dos meus maiores intuitos é isso, que ensinando vocês a ter segurança no esquema vacinal, eu consigo alcançar muito mais pessoas que nós precisamos manter a cobertura vacinal. Então, para que nós possamos alcançar toda essa população, eu preciso que vocês tenham segurança. Eu preciso que vocês saibam lidar dentro de uma sala de vacina, sabe trabalhar com êxito, entendeu? Então, o meu intuito é esse, é estar ajudando vocês a crescer. Se vocês crescer, eu fico feliz. Eu fico feliz com o crescimento de vocês, com o desenvolvimento de vocês. É esse o meu intuito maior, tá? Então, é por isso que eu criei uma comunidade. Eu quero que vocês entrem nessa comunidade. Eu quero que vocês aprendam o que vocês precisam aprender. Esse é o meu intuito maior, tá, gente? Então, essa é a minha live de hoje. Gostei muito. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui comigo. Agradeço por, às vezes, vocês me escutar aqui por mais de 30 minutos, ficar me escutando aqui, eu ensinando, tá? Eu fico muito feliz. Eu quero que vocês
Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar um direct. Estou disposta a ajudar vocês no que for preciso, tá? Então vamos aprender. Gente, a minha próxima live vai ser dia 2, tá? Dia 2 de julho, terça-feira, às 20 horas da noite, eu vou falar sobre tipos de seringas para a administração das vacinas. Então, nós vamos conhecer quais são os tipos de seringas que nós usamos ali na imunização, porque será que é uma seringa diferente? Será que não é? Que tipo de seringa que eu uso para BCG? Que tipo de seringa que eu uso no intramuscular? Será que é igual que é usada nas medicações? Não sei. Nós vamos aprender no dia 2/7. Eu espero vocês. Já marca aí na sua agenda, às 20 horas da noite, mais uma aula aqui na live, entregando ouro para vocês gratuitamente, para vocês aprenderem e adquirir conhecimento. Tá, gente? Isso, olha, se vocês gostaram dessa live, quando eu terminar aqui, compartilha ela com seus amigos para mais pessoas assistirem, tá? Comenta lá também se vocês gostaram. E vamos fazer esse conteúdo ir para frente, vamos fazer esse conteúdo rodar mais, porque se vocês compartilhar, o Instagram entende que o meu conteúdo está sendo bom e ele vai entregar para muito mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês e até dia 2, tá? Estou aqui também todos os dias no Instagram com vocês ali nos stories, tá bom? Um beijo e abraço.